Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes o quê? Chamado. Então, o nosso apóstolo Paulo está rogando. Rogando é o quê? É no sentido de implorar. Eu estou implorando a vocês, eu estou rogando a vocês que vocês procurem andar de modo digno. O que é de modo digno? É de modo em que não envergonhe o nome de Jesus. É um modo que não envergonhe o nome do Senhor. Muitas pessoas às vezes dizem que é crente, dizem que é evangélico, diz que é isso, diz que é aquilo. Mas como que de fato você vai saber que aquela pessoa, ela é serva de Deus? Pelos seus frutos, pela sua conduta, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de lidar com as situações, com as adversidades, com as injúrias, pela maneira de você lidar com vários tipos de situações que aparecem no nosso cotidiano, que aparecem na nossa vida. Amém? Então, ele está dizendo aqui: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Amém? Andando com toda a humildade, mansidão. E queridos, a humildade não é no sentido de uma veste, de uma roupa, não é no sentido de característica humana. A humildade em que é se referir é no sentido do homem interior, daquilo que está dentro de uma pessoa. Porque às vezes muitas pessoas não têm a humildade. Como assim, irmãos? Muitas pessoas não aceitam uma repreensão que vem de Deus, não aceitam a direção que vem do Senhor, não aceitam uma direção que vem da palavra de Deus. Só ela sabe disso, só ela sabe a verdade, só ela é santa, só ela ora, só ela busca, só ela que tem intimidade com Deus, só ela quer isso, só ela quer aquilo outro, e isso não veio de Deus. Isso não provém do Senhor. Nós temos que ter humildade no nosso coração, humildade na nossa vivência de vida, e temos que procurar ter mansidão, procurar controlar o máximo possível. Bicho, é fácil? Não é. Quem disse que é fácil? Quem disse que ser humilde é fácil? Quem disse que ser manso é fácil? Se fosse fácil, o nosso apóstolo não estaria rogando para que as pessoas fizessem isso. Quem está entendendo? Se fosse fácil, não seria pedido, não seria implorado para a pessoa. Não seria licitado. Então é muito importante nós entendermos que temos que andar com a humildade, procurar ter mansidão e ter longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amém? Às vezes você pode falar assim: poxa, fulana é muito chato. Não quero usar essa palavra, mas é para você entender de uma forma melhor. Amém? Nossa, fulana é muito enjoada. Nossa, fulana é enjoada com isso, é enjoada com aquilo. Fulano é isso, fulano é aquilo outro.
Mas se você ama, você vai tentar suportar. Você vai fazer de tudo para suportar aquela pessoa. Você vai procurar olhar mais das qualidades do que nos defeitos que aquela pessoa tem. Quando a gente ama, quem tem filhos aqui? Você tem filhos? Os seus filhos vocês amam? Sim. Mas eles têm defeito, não tem? Muitos, não é verdade? Mas você procura olhar para os defeitos ou para a qualidade? Porque o amor que você sente por eles faz com que você suporte o filho mais difícil como o filho mais fácil. O amor que você sente por eles faz com que você tenha suportância pela vida deles. Você vai aguentar. Você vai ver coisas, ele vai falar situação. Às vezes ele vai querer te responder. Às vezes ele vai ficar chateado. Mas daqui a pouco você me eleva, você perdoa, porque você ama. E quando a gente ama, a gente procura suportar. Amém? Porque a gente não tem que fazer isso só pelos nossos filhos, ou só pelo marido, ou só pela esposa. Nós temos que procurar sermos assim com todas as pessoas. Nós temos que procurar suportar todas as pessoas, mesmo com os piores defeitos. Existem pessoas que falam muito, existem pessoas que falam pouco, existem pessoas que não falam nada, existem pessoas que são bravas, existem pessoas que você dá bom dia, ela já te dá uma brigada com você, existem pessoas que você dá paz, ela não vai te dar paz para ti, existem pessoas no trabalho que fofoca, existem pessoas no trabalho que é contendeira, existem pessoas de todas as formas. Mas você tem que procurar suportar, para que isso não venha dificultar o convívio seu com essas pessoas. Amém? Por que você suporta? Por que você aguenta certas situações da tua família? Porque se você não agir dessa forma, vai ficar impossível haver uma convivência, haver paz, haver união. Amém, queridos? Então o nosso apóstolo ele está nos dando uma direção de vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em muitas coisas da nossa vida, a gente não tem que debater, a gente não tem que puxar confusão, a gente não tem que puxar briga, a gente tem que revelar. A gente tem que ser relevante. A gente tem que evitar os problemas. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que evitar o mal. A Bíblia não fala de Jó, que é um homem íntegro, temente a quem? A Deus, mas que se desviava do quê? Do mal. Então Jó, ele via muitas coisas erradas, mas ele procurava desviar. Ele não procurava agir de forma diferente. Ele sempre procurava apaziguar a situação. Quem está entendendo? Nem todos na sua família serviam a Deus, mas ele mesmo fazia sacrifícios e ofertas pela sua família, pensando ele que a sua família tinha pecado contra Deus. Então era um homem que procurava viver em todos os aspectos com sabedoria. Amém? Então ele diz mais, versículo 4: há somente um corpo e um espírito, como também fortes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só. Repita comigo: uma só fé, um só